Saudações, eu no último vídeo eu abordei sobre muitas coisas desse universo, desse movimento masculinista, né, desse movimento voltado de homens para homens, que tem surgido mundo afora. Então eu me aprofundei um pouco no que consistem, né, esses fenômenos, como o dos homens herbívoros lá no Japão, como o dos e também como os MGTOWs, os MRAs, os PUAs, né, os Pickup Artists, e todo esse universo relacionado ao Red Pill, né, ou seja, tomar a pílula vermelha, né, ou seja, uma referência a Alice no País das Maravilhas, e depois que foi uma ideia que foi elaborada de maneira entre uma distinção entre ilusão e realidade no filme Matrix, né? E então ele tudo relacionado a esse universo, eu tentei abordar bastante coisa relacionada a isso. Então acabou assim, são vídeos que ficaram longos, né? E aí assim, eu fiz tinha feito anotações, e das anotações que eu havia feito, eu só não falei dessa questão aqui, que é dessa hierarquia social que existiria entre os homens, entre os seres humanos do sexo masculino. Então seria, em inglês eles chamam de Sociosexual Hierarchy, né? E é aquela história, é um pouco ainda sociologia de botequim, né? Antropologia de botequim, não é uma coisa que tem uma validação acadêmica muito forte, né? Mas existem autores sérios se debruçando sobre isso, e é uma coisa que é comum, né, entre os homens, né? Se você parar para só aqui eu peguei aqui que estava aqui na minha pilha de livros, eu peguei, né, o Código dos Homens, né, ó, esse livro aqui, né, que é da Simonsen. Aí eu peguei esse No Covil dos Lobos, isso só assim, ao alcance, assim, né? Autor de Como Nasce um Cafajeste, do Roça, autor de Como Nasce um Cafajeste, e aí atrás tem sobre um box que seria a trilogia Código dos Homens, né? Que seria, não sei exatamente no que consiste, mas eu imagino que sejam esses três títulos aqui: Jovens Investidores, Jogando Poker Online e Como Nasce um Cafajeste. Bom, não sei. O único que eu tenho aqui ao meu alcance é esse aqui. Mas tem, como esse aqui do Jack Donovan, o Código dos Homens, tem um monte. Ou seja, são livros, são autores que, por algum motivo ou outro, seja um livro de autoajuda, pode ser um livro de coaching, tem a questão, a gente vê esse tipo de coisa também muito em academia, né? Então, quem já praticou arte marcial sabe que existe uma hierarquia ali, tem o sensei e tudo mais. E existem sempre aquelas pessoas que têm, os grupos vão se formando dentro de grupos masculinos de uma maneira diferente da forma como são formados os grupos femininos. Eu lembro de uma pesquisa que foi muito interessante, que foi o seguinte: eles chegaram lá numa sala, né, numa sala de faculdade, da faculdade de economia, e eles proporam, a proposta era a seguinte: eles chegaram a falar assim, no começo do primeiro semestre: olha, vocês nós vamos formar um fundo, né, um fundo um fundo virtual para para que as pessoas, para que, né, para que sejam feitos investimentos
né? E é um fundo diferente e tudo mais. Tinha lá todas as regras do fundo e etc. E a ideia é que vocês invistam nesse fundo e administrem esse fundo, né? Então façam investimentos com esse dinheiro que for levantado por vocês mesmos vão levantar e vão aplicar esse dinheiro e tudo mais. E essa é a ideia, né? Então vão levantar, vocês ficam responsáveis por tudo isso. Então nesse primeiro semestre a conclusão foi que homens e mulheres investiam de maneira igual, né? Então os dois tinham, assim, os dois investiam, entraram no projeto mais ou menos da mesma maneira, se portavam de forma semelhante. Então a porcentagem de homens que contribuiu, a porcentagem de mulheres que contribuiu, claro que proporcionalmente, né? E aí no segundo semestre eles acrescentaram, falaram assim, olha, é o seguinte, esse fundo de vocês vai competir com outro fundo que da universidade, da faculdade tal. E o que aconteceu foi o seguinte, nesse segundo semestre, o número de homens que se organizou para fazer com que o fundo desse certo aumentou, né? Então a proporção assim deu um salto, né, de engajamento naquele fundo por parte dos homens que não se viu por parte das mulheres, ou seja, homens e mulheres são competitivos, mas eles competem de forma diferente. E nessa questão de criação de grupos, né, e de organização de grupos, a literatura que eu vi parece apontar para a existência de uma facilidade dos homens de se estruturar, né, e fazer com que, em prol de um projeto, principalmente se existe uma adversidade, se existe um adversário a ser combatido e etc. Então, a ideia de que exista uma hierarquia, ela chega, de certa forma, ela é intuitiva para os homens, né? Então eu sempre sempre falei assim, nós sempre brincamos aqui que existe o manual, né? Tá no manual, o manual para lidar com mulheres, né? Vamos colocar dessa maneira. Mas então, não, mas isso não está no manual. Não existe um manual, a gente não, eu e os meus amigos, nós não nos referíamos não estávamos nos referindo a um manual que exista, de um livro, mas essa é a ideia de uma forma coletiva que, por exemplo, não ligar todo dia, né? Então, você conheceu a guria agora, então você ligou hoje, então você espera 4 dias para ligar. Isso eu lembro da adolescência, né? Então tinha toda uma coisa assim, e é triste, eu acho triste que os clubes masculinos, vamos dizer assim, né? Eles têm desaparecido, né? Então você tem hoje muitas coisas, muitas coisas que antes eram men only, né? Exclusivas para homens, hoje em dia são unissex. E eu acho que é claro que a integração entre homens e mulheres é importante. Não acho que só porque existe que as mulheres tenham que ser excluídas de tudo, mas eu acho que é saudável sim que haja coisas exclusivas para homens e exclusivas para mulheres, assim como as mulheres se reúnem em salões por exemplo, você vai num salão cujo forte seja depilação e massagem e enfim, e banhos e tudo mais, vai ser mais confortável. A ideia seria que seria mais confortável para as mulheres se aquele ambiente for voltado para elas, como o dia da noiva, um dia de princesa, um spa voltado mais para elas. Eu acho isso válido.
Assim como eu acho válido que os homens tenham suas organizações, como é a maçonaria, por exemplo. É um grupo que ainda é men only, né? Claro que existe a Estrela do Oriente, que é o capítulo feminino, tem o Demolay, que são os adolescentes e tudo mais, mas o problema da maçonaria é que, por exemplo, eu sou católico não pode ser maçom, né, por exemplo. Então, é, então faz falta, né? É preciso. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que investir nessa ideia aqui no Ocidente, de qualquer forma. Mas voltando para a questão, então a gente sempre ouve falar, é uma coisa que a nomenclatura mais tradicional sobre o assunto é alfas e betas. Então, o alfa seria o dominante, o líder da matilha, o cara que chega lá chega na balada e chama, tem a atenção toda para eles, é o cara que é confiante, é o cara que é o que naturalmente pega as meninas, né? Esse seria o alfa. E isso se reflete também no ambiente de trabalho, se reflete no jogo de futebol, geralmente é um arquétipo. Então, assim, o alfa, o arquétipo de alfa mais evidente que nós temos hoje em dia é o Donald Trump. É um cara que é considerado um bully, né? É um cara que ele tem toda essa... É um cara que tem poder econômico, ele se porta de forma dominante, né? Então, é um cara que sempre teve facilidade com as mulheres, assim, de arrumar mulheres. Não quer dizer que ele vai ter relacionamentos bem-sucedidos, nem que ele vai ser um bom companheiro para as mulheres. O que não vai impedir que elas não queiram, não tenham, não fantasiem, né, que conquistá-lo e domá-lo, vamos assim dizer. E aí teria os betas, essa nomenclatura mais tradicional. Os betas são todos os outros, né? Só que, bom, para o ser humano, quando é utilizado esse tipo de nomenclatura, quando você está estudando quando está sendo estudado um grupo de uma matilha de lobos, os chimpanzés, ou qualquer coisa assim, os bonobos, etc. É, quando existe, quando se percebe que existem outras, outras partes possíveis dentro da hierarquia, outras partes que não se enquadram naqueles dois arquétipos básicos, alfa e beta, então você vai adicionando letras do alfabeto grego. E aos poucos, o que eu vi é que nessa manosfera, né, nessa nesses círculos de Red Pill e tudo mais, rola volta e meia você acaba se deparando com a nomenclatura de alfas e betas ou alfas, betas e mais coisas. Então, eu fui pesquisar um que fala sempre disso, é o Vox Day, né? É o editor-chefe de uma editora que chama Casteglia House. Ele tem canais aqui no YouTube, tem também, ele tem blogs e enfim. Enfim, mas ele e outros nomes desse movimento, eles abordam isso daqui. E aí eles chegaram com, pelo menos aqui eu vi, né? Tinha alfas, betas, deltas, gamas, zetas, sigmas, lambdas e ômegas. Então, assim, lambda seriam os homossexuais. Então, eles estão fora dessa hierarquia porque eles formam uma hierarquia deles próprios. E se eles estão quando eles estão interagindo com outros homens, eles se portam de maneira diferente de fora da hierarquia. Por isso que dentro dessa hierarquia dessa matilha de homens seria
um lambda, então desses eu não vou nem abordar, porque geralmente é o que se faz, eles ficam de fora. E é assim, então tem aqui minhas anotações, que assim, o alfa, ele é protetor, ele é leal aos seus subordinados, né, aos caras que estão do seu lado direito e esquerdo e tal, e são paranoicos sobre ameaças à sua posição, né? Então a ideia seria assim, que isso não é só... Então, ou seja, além deles serem dominantes, deles serem dominantes, seguros de si, essa questão da confiança, essa questão de serem extrovertidos, geralmente, né? O cara que ele é extrovertido, é o cara que chama atenção, é o cara que, né, que chega lá e que a definição é que as mulheres querem ter e os homens e os outros homens querem ser. Essa seria a definição, pelo menos a maioria. Então eles têm essas características, mas nem tudo é ruim, porque eles têm essa questão de exigirem lealdade a si mesmo, para eles, mas de serem leais com os seus subordinados. Então, um outro exemplo de alfa que eu já vi seria o Vito Corleone, do Poderoso Chefão. Então, é aquele cara que os outros, os betas que estão no entorno, eles chegam lá, vão lá e trazem os seus problemas para ele, para que ele resolva os problemas para aquela pessoa. E eu acho interessante, porque eu parando para observar na minha vida, eu conheci pessoas assim. Teve um comentário que foi, então esse aí é o modelo, num dos meus vídeos anteriores, esse é o exemplo de alfa e tudo mais. Eu não acredito que eu tenha jamais de me auto-intitulado alfa. Esse é o tipo de coisa que você não faz, até mesmo porque a verdade é que você vai ser que na sociedade humana, esse tipo de nomenclatura ela é em mundos fechados, em ambientes fechados. Quer dizer, em certas ocasiões você vai ser o alfa, em outras você não vai ser o alfa. Então, por exemplo, quando você está lá no time de futebol e você é o capitão do time, né? Então, você está exercendo uma posição de liderança ali e porque os seus outros companheiros, de preferência esse deveria ter sido o critério, pelo menos, os outros companheiros eles olham para você, eles esperam organicamente que você exerça a liderança. Mas saiu dali, você está de repente acontece um incêndio, chega lá o corpo de bombeiros. Esse cara não vai ser mais o alfa ali naquela situação. Então, existem essas coisas. Então, quando se fala de alfa, tem essas delimitações. Mas, no geral, eu nunca disse que eu era um alfa. Eu, muito provavelmente, não sou. Eu não acho que cabe a mim ficar me autoanalisando, mas eu não tenho essa tara também. Então, aí depois, então aquele tipo, se a pessoa comentou aquilo achando que ia me insultar, é risível, porque... Então aí tem os betas. Os betas, que não são... Todo o restante agora, na nomenclatura tradicional, assim, se você perguntar para gente que é de algumas gerações atrás, vai falar, não, só tem alfas e betas, todos os outros são betas. Mas realmente fica falho se você generaliza tudo. Então, os betas novos, nessa nova nomenclatura, seriam os lealistas. São aqueles que são leais ao alfa. Então, é o wingman, né? Aquele cara que tá lá junto que o alfa vai lá para pega a mulher mais bonita e o cara tá do lado também faz sucesso, né? Então, ele seria aquele cara que ele tem as vantagens, ele é um beneficiário direto
dessa liderança do alfa, né? E em troca disso ele é extremamente leal, né? Então o que se diz assim? Então como que se aproveita isso? Então a ideia, quando você vê esse tipo de nomenclatura sendo aplicada em livros de administração, por exemplo, ou qualquer coisa assim, e tem. Então o que você deve procurar, vamos supor, você vai montar uma empresa. Então você tem que procurar colocar nas posições de liderança de grupos alfas e na liderança e no entorno as pessoas para defender aquelas pessoas que vão dar a camisa pela empresa e por aquele líder são os betas. Então se você conseguir cercar ele de alguns betas é bom para a empresa e são aquelas pessoas que vão vestir a camisa da empresa porque eles são leais. Essa é a principal característica deles. Aí depois tem os deltas. Os deltas compõem a maior parte da população e é aquele cara que é impressionante. Eu conheço realmente muitas pessoas assim, muitos homens assim, muitos no geral, que são aquelas pessoas que elas são competentes. Elas prezam pela competência. Elas não têm tanto a tara de liderar per si. Então, não é o que as move não é liderar, é ser reconhecida pela sua própria competência. Então, por exemplo, ela quer receber uma promoção não porque ela se sente bem com aquelas tarefas de liderança, mas porque ela quer ser reconhecida pelo trabalho que ela está fazendo, né? Então, a ideia é que você pode promovê-la, mas você tem, de preferência, se você conseguir se você conseguir colocar um alfa para encabeçar, para coordenar esse trabalho. Os alfas são a minoria da população, por definição, e então, assim, esses são os deltas, ou seja, a grande maior parte das pessoas que quando colocadas na posição de liderança, de realmente coordenar os times e tudo mais, e não é só tem muita gente que se sente que acha que elas deveriam estar liderando, e eu vou falar nessa próxima um pouquinho mais pra frente, porque o alfa ele lidera naturalmente, ele não as outras pessoas enxergam nele o líder. As outras pessoas trazem os problemas para ele resolver, né? E ele vai e resolve. É o Vito Corleone, do Poderoso Chefão. Ou como se referem ao Donald Trump, enfim. O beta, para você ter uma ideia de alfas e betas, o Brad Pitt, por exemplo, não é um exemplo de alfa. Ele seria um exemplo na maior parte dos papéis que ele faz e ele em si é aquele cara que é bonito, ele consegue ser bem sucedido no ambiente de trabalho, consegue ser bem sucedido com as mulheres, porque ele é bacana, easygoing, né? Aquele cara que é despojado, mas ele não é as pessoas não enxergam como uma referência na hora de resolver um problema. E as mulheres não olham para ele e falam assim: esse é o cara que vai resolver os meus problemas esse é o cara que vai me beneficiar, esse é o cara que todas as mulheres querem. Não, ele não é esse cara. Aí depois dos deltas vem os gamas, que são introvertidos, geralmente, são mais inteligentes que a média, boa parte das vezes. Eles são esquisitos, né? E eles eles se superestimam. Então a ideia é a seguinte, que são aquelas pessoas que são por serem mais inteligentes ou por se perceberem mais inteligentes do que a média, acham que deviam estar liderando por serem mais inteligentes. E é claro que a inteligência em si não ela sozinha não faz de você um bom líder, né? Então elas são aquelas pessoas que sentem que
estão sendo injustiçadas, porque elas deveriam estar sendo reconhecidas por sua inteligência, por aquilo que elas são e pelo potencial que ela teria, ao invés das coisas que ela realmente conseguiu fazer, né? Então, então é aquela história, são pessoas que os nerds, por exemplo, né? Então, num ambiente corporativo, nem sempre eles se dão bem, nem sempre você consegue satisfazê-los, são trabalhadores que não infrequentemente estão insatisfeitos e então assim eles têm essas peculiaridades. E aí inventaram esse dentro dos gamas existiriam os zetas. Então assim tem MGTOW que acha que é sigma, tem MGTOW que acha que é zeta. E no geral, pelo que eu vi, pelo que eu consegui perceber, a forma como eles como são referidos por fora, por quem não é MGTOW, é como zeta, no geral. São aquelas pessoas que são outsiders, mas que são mais outsiders indo para a parte do eremita. Quer dizer, são aquelas pessoas que não só não não estão adequadas dentro dessa hierarquia, elas estão fora e gostam de estar fora, mas elas não necessariamente são vistas com alguma forma de destaque fora da sociedade, fora desse círculo, por quem está dentro da hierarquia, vamos dizer assim. Então, porque o que acontece é que os MGTOWs, eles têm aqueles... Você volta e meia, você vai ver uma mulher falando e eles falando not interested, I don't care. E você vê muito, né, esse tipo de coisa. Então, então a sociedade, quando eu falo, por exemplo, da sociedade, que a sociedade não pode se... E aí e assim, uma das coisas que que os MGTOWs se ressentem é se você falar que eles não conseguem pegar mulher, ou que eles não conseguem ser bem-sucedidos, ou qualquer coisa desse tipo. Eles se ressentem se você falar alguma coisa desse tipo. Então não é exatamente isso. Mas quer dizer, são aquelas pessoas que os zetas, dentro dessa hierarquia, eles foram derrotados de alguma maneira e saíram dela, né? Então eu sei que parece pejorativo, mas não é. É uma característica. Pensa bem, se a sociedade está estruturada dessa maneira e você espera que você vá entrar em relacionamentos, você vai, por exemplo, você pega o Donald Trump, o Vito Corleone, os alfas, os betas, os deltas, os gamas, eles entram em relacionamentos estáveis. Nem que eles tenham, por exemplo, o Donald Trump está no seu terceiro relacionamento, o Bolsonaro está no terceiro, quarto, então, é terceiro, né? Terceiro casamento. Então, assim, o Vitor Corleone na ficção, mas casado. Então, os chefões da máfia, então é aquela ideia de que eles jogam dentro das regras do jogo. Os Zetas não jogam dentro da regra do jogo. Eles estão fora. E geralmente eles estão fora porque eles se colocaram para fora, né? Então, eventualmente eles podem conseguir alguma one night stand. Tem muito MGTOW é a verdade. Eu tenho alguns exemplos aqui no YouTube de alguns canais que defendem, como a Raging Gold Eagle, por exemplo, que defende que os homens têm que procurar aquelas bonecas robóticas japonesas e que o futuro está aí, né? O futuro não está nos homens procurarem mais mulheres para se relacionar. Então, esses seriam os zetas. E dentro de uma empresa, se eles não são os donos, né? Se eles estão jogando fora da hierarquia,
ah, eles vão ser aquele, vão ser o gama. É o gama, que é aquele que fica lá dele, né? Ele tá fora da hierarquia. Ele não é um alfa, porque se ele fosse um alfa, ele já estaria cheio de mulher e ele não teria tido os problemas que ele teve. Então, e não costuma ser problema do alfa. Essa é a avaliação. Pelo menos foi o que eu li, foi o que eu pesquisei. E aí tem os sigmas. O Sigmas também é um outsider. E, como eu disse, boa parte dos MGTOWs pensam, se veem como Sigmas, né? Que é aquele outsider que é bem sucedido. Então, quer dizer, ele nasceu fora da hierarquia ou está fora da hierarquia e ele, e mesmo estando fora, as pessoas olham para ele, as pessoas o admiram e as pessoas querem, e as mulheres querem ficar com ele, e ele, mesmo ele estando completamente fora ele é o lobo solitário que consegue pegar as mulheres e tudo mais. Então, é um pouco é um pouco os personagens do Clint Eastwood nos filmes nos filmes de Bang Bang antigos, os filmes de Far West, né, de faroeste antigos. Então, aquele personagem que chega calado, consegue o que quer, faz o que quer e pega a mulher, inclusive a mulher do Alpha e tudo mais. Esse é o Sigma, o cara que está completamente fora. E é aquela história, se você não quer ser um Alpha, provavelmente você quer ser um Sigma. Então, o que os PUAs fazem, geralmente, é pegar e falar assim, olha, muito provavelmente você não é nenhum dos dois. Mas você pode emular essas características para conseguir melhorar, subir, né, na hierarquia ou conseguir a admiração de quem está dentro da hierarquia mesmo estando fora. Então, aquela história, o limite entre um Zeta e um Sigma para mim não ficou muito claro. A única coisa que para mim parece ser bem clara é que o Zeta ele tá de fora e ele não liga para a hierarquia não liga para ele e os Sigmas o Sigma ele não liga para a hierarquia, mas a hierarquia liga para ele e quer saber dele e etc. E aí tem os ômegas, que são aquelas pessoas que são perdedoras, elas são os perdedores dentro da hierarquia. Então, são aquelas pessoas que são geralmente criativas, né? Pode ter inteligência acima da média ou ser da média, mas são pessoas que têm muita dificuldade de lidar dentro dessa estrutura social, de se adequar dentro da estrutura social vigente. Então, eles geralmente são invisíveis. Então, o estereótipo é aquele cara aquele trabalhador da empresa que era quieto e ninguém nunca tinha nada para falar dele e de repente ele bota fogo na empresa, o cara eu lembro daquele rapaz de Los Angeles que ele gravou um vídeo, não sei se vocês lembram, ele gravou um vídeo dizendo que tudo que ele queria era receber um beijo, porque ele era BV, né? Ele nunca tinha conseguido pegar nenhuma mulher. Ele disse, olha, você viu os vídeos? Você fez... Não, mas o cara não é feio, o cara é até boa pinta e tal, não é, né, um galã, mas não é possível, você viu falando, não é possível que esse cara não é por causa da aparência, né? Mas é porque o cara é freak. E aí no dia seguinte ele foi lá e matou um monte de meninas lá e chegou a alvejar rapazes também, mas o principal alvo foram mulheres, jovens na casa da idade dele, em torno dos 20 anos, até ser abatido pela polícia, ou não lembro se foi a polícia ou se foi uma pessoa que estava armada lá, eu já não lembro mais do caso, mas eu lembro muito bem de ter assistido esse vídeo. E é triste, geralmente é triste, e o que o pessoal do Red Pill fala é que assim, todo ômega só é ômega porque quer. Porque, não é porque quer, mas é aquela história. Todos eles têm potencial de sair. Porque essa é a questão. Nada é fixo na hierarquia. Então, por exemplo, você pode ser um delta. E aí você tem
você tem uma desilusão amorosa, sofre uma separação, alguma coisa, você decide sair não quero mais jogar esse jogo, não quero mais saber, não. Aí você pega e vira e fala assim, os meus amigos são todos traidores, né? E, e eu acho que é importante falar dessas coisas porque por algum motivo me toca muito. Então, por exemplo, eu lembro daquele do Fausto Fantini, é isso? Que era o Hermes, do Hermes e Renato. E falam, não, ele ficou, teve essa crise de depressão, né? E ficou paranoico. Ele começou a ficar paranoico e achava que todo mundo tinha dado as costas para ele e ele foi lá e se matou. Essa que é a história, né? E então por algum motivo, né, estava passando por uma separação, né? E por algum motivo ele chegou à conclusão de que todo mundo, os amigos e toda a hierarquia, né, que o tecido social tinha sido desfeito e que ele estava fora. E é aquela história, ele não ligava, e é assim que ele enxergava, que ele não ligava pro restante do mundo e que o mundo não estava, não, assim, era falso quando estava virado para ele. Então, assim, e eu achei interessante, tem esse, tem um que chama Like the Stories of Old, né, sobre arquétipos. E aí tem, assim, então tem uma correspondência entre essas figuras e o arquétipo, e o respectivo arquétipo. Então, dos alfas seria o rei, né, o monarca. Então, o alfa é o monarca, é o rei, o imperador, o rei, enfim. E é curioso que geralmente ele vai ser identificado, às vezes, através de apelido, assim. Então, você vai ver o Donald Trump. Eu tenho aqui uma série de vídeos falando sobre o Donald Trump, mas eu desabilitei ela para não estar mais no público, mas tá só para aquelas pessoas que estão interessadas no assunto. Então eu posso mandar o link se você se interessar. E a série se chama Donald Trump, Lobo em Pele de Cordeiro, né? Então eu fiz essa série, uma série longa de vários episódios compridos, inclusive. E aí mas enfim, ele é chamado, às vezes você vai ver ele na internet sendo chamado de The Emperor, como é que é? The God Emperor or the Emperor King, alguma coisa assim, Trump. Ou então, por exemplo, o Benjamin Netanyahu, que é chamado de King Bibi, o Rei Bibi, né? Enfim. Então são aquelas pessoas que a sociedade olha para eles e, assim, por algum motivo que não vem ao caso agora, enxergam ali, aquela é a figura da liderança. Aí tem os betas, é a figura do The Warrior, the Knight. Então, assim, é o guerreiro, o cavaleiro. Esse é o beta típico. Os deltas são the craftsmen, ou seja, são os artesãos, o artesão, né? A figura do artesão, aquele que desenvolve uma obra-prima, assim, ou que é um ferreiro que é muito bom ferreiro, um carpinteiro que é muito bom carpinteiro, ou um arquiteto que é muito bom arquiteto, ou um advogado que é muito bom advogado, ou qualquer coisa assim. Então ele é o artesão, é aquele que assim é identificado com a profissão que tem e ele quer ser reconhecido por isso. E a maior parte da população, e a ideia seria a seguinte também, de que a teoria seria de que quanto mais a sociedade favorece essa figura do artesão, mais saudável ela é, porque é a maior parte da população, né? Então, uma sociedade que, por exemplo, que promove o alfa, como é a sociedade, uma sociedade em que, por exemplo, o alfa consegue 80% das mulheres e o restante da população masculina não fica sem nada.
Então, quer dizer, esse artesão aqui, ele não está sendo reconhecido, né, na sociedade. Então, seria essa figura aqui. Aí, os gamas, o gama é o The Lover, é o cara que tem um amor platônico, né? Então, é aquela figura do cara ah, é o idealista, ele está sempre idealizando e sempre imagina, assim, sempre ele tem expectativas pouco realistas, tanto com relação ao trabalho, ao ambiente de trabalho, quanto ao seu lugar na hierarquia social. Então ele é ressentido com relação aos alfas e betas e acha que ele deveria estar no comando e geralmente, e aí assim, a análise que eu vi foi que dá um cargo de liderança para um gama pode ser perigoso porque ele tende a usar essa autoridade que lhe foi dada para como forma de se validar dentro da hierarquia e acabar de certa maneira a, 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 acachapando os outros, né? Os seus subordinados. Então esse é o gama. E aí teria o, os zetas, que são os eremitas, né? Os lambdas seriam a figura do trickster, né? São the clown, assim, the clown, the trickster são os palhaços, são os não do lado, assim, trickster é o aquele cara que eu não consigo traduzir trickster. Não estou conseguindo traduzir direito agora. Mas é isso, é o trickster, é aquele cara que o Loki, por exemplo, aquele personagem, o deus nórdico, ele é um trickster, né? Aquele cara que usa uma máscara e engana. Você vai ver que no geral existe essa coisa de engana no sentido assim de para se divertir, né? Ou então ele aquela história do poker face, tem todos esses essa questão assim de ser o trickster, aquela pessoa que está para subverter a ordem. E aí os sigmas, o sigma seria o arquétipo do mágico, do The Magician, né? Não é exatamente mágico, mas é por aí, né? Então é aquela pessoa que as pessoas olham para ela, você nunca sabe o que ela está fazendo exatamente, mas está todo mundo prestando atenção no que ela está fazendo e volta e meia ela solta alguma ilusão, faz alguma coisa que deixa todo mundo boquiaberto e prestando atenção no que ela tem para dizer, tem para fazer. Mas não está dentro da hierarquia social. E aí tem os ômegas, que tem a figura do iconoclasta, The Iconoclast, e eu já vi também como The Dread. Ou seja, aquilo que eu falei, são é o excluído, né? Aquela pessoa que está não é excluído, contra a sua vontade, né? Ele gostaria ele está na hierarquia, mas ele está embaixo, na parte de baixo. E geralmente é uma posição trágica, ruim de se ficar, de se estar. E são pessoas que geralmente é legal se você consegue elevá-la, tirar ela daquela posição para de repente para se transformar num gama ou num delta. É bom. Então é isso. Eu acho que eu falei bastante sobre essa questão da hierarquia, dessa hierarquia social. Como eu disse, é sociologia de botequim, é antropologia de botequim, é ciências sociais de botequim, né? Conversa de bar, mas eu acho que é interessante, talvez seja um tipo de conhecimento intuitivo, mais do que científico, técnico, etc. Mas eu acho que tem alguma utilidade. É claro que você não pode levar isso muito a ferro e fogo, e você tem que sempre que
levar em consideração que dentro de contextos diferentes as coisas vão mudar e que nem todo mundo vai ser a mesma coisa o tempo todo e que isso vai mudar de um momento da vida da pessoa para outro. Mas se você consegue identificar esses arquétipos, pelo menos no mundo masculino, é bem útil. Com relação às mulheres, parece que é um pouco diferente. Se você olha aqui, a categoria aqui que tem como traço afeminado, efeminado, é a categoria dos gamas, né? São aquelas características que eles emulam algumas características, além dos lambdas, óbvio. Os lambdas é óbvio. Mas aquela história, o lambda também ele tá lá para subverter a ordem. Então ele é o trickster, né? Então ele vai exagerar às vezes e vai, enfim, mas dentro dessas outras categorias seria o gama, né? Então aqui intuitivamente que mais se aproximaria de características femininas seria o gama. Não quer dizer que as mulheres sejam gamas. Só estou dizendo que seria um começo, mas eu nunca vi nada além de alfas e betas sendo aplicado para as mulheres, né? Até mesmo porque a forma como elas obtêm sucesso e como elas se relacionam é diferente da forma entre os homens. Por exemplo, existem muitas pesquisas que indicam que as mulheres preferem ter chefes homens e ao invés de chefes mulheres. Também tem relatos e muitos relatos, eu não sei se chega a ser estatisticamente significante, mas ainda mais empresas montadas exclusivamente por mulheres, elas têm suas peculiaridades e é mais raro de vê-las crescer a ponto de ficar grande. Então, geralmente é necessária uma associação de homens e mulheres. É claro que a competência sempre está acima de tudo, mas eu acabei de ver vi um artigo ainda há pouco, uns dias aí atrás, de uma empreendedora. Ela abriu uma empresa, uma estação de TV, um estúdio de TV, e ela com staff exclusivamente feminino. E aí e não deu certo. E ela resolveu contratar todas elas mulheres, justamente por essa utopia, para cumprir essa utopia. E ela chegou à conclusão de que não dava. Aí ela falou assim, olha, não deu e aparentemente estava dando lucro, mas na verdade não, porque tinha erros contábeis foram cometidos e enfim, ela coloca lá todas as razões dela. Eu não vou me estender nesse vídeo, mas se você achar interessante, posta aqui embaixo. De repente eu faço um vídeo exclusivamente sobre isso. Eu gosto de pesquisar as coisas antes de postar. Mas aí ela falou, olha, se eu fosse abrir de novo, eu com certeza contrataria homens dessa vez. Talvez até contratasse só homens, por causa dessa experiência ruim que ela teve. Isso não quer dizer muita coisa, estatisticamente falando, mas também é interessante observar que o Huffington Post, né, The Huffington Post, tentou uma experiência assim, uma equipe só de mulheres, e ela foi inteira demitida esse ano, o ano passado, né? Então, não quer dizer que as mulheres sejam incompetentes, só quer dizer que talvez a estrutura social e a forma de se organizar hierarquicamente seja tão diferente da forma masculina que nós simplesmente ainda não a tenhamos encontrado, né? Então ninguém sabe, não tem muito, ninguém sabe como fazer exatamente para potencializar essa forma feminina de agir no mercado de trabalho. E há quem diga, obviamente, que talvez a sociedade tivesse a ganhar se as mulheres conseguissem, bom, não precisa ir muito longe. Agora,
de novo e de novo e de novo, quando a profissão de dona de casa é colocada entre as opções, ela ganha. Então, ganhou no Reino Unido, alguns anos atrás, né? Então, o emprego dos sonhos das mulheres era virar dona de casa. E o emprego dos sonhos das americanas, aparentemente, também é. Eu vi uma estatística recente falando sobre isso, e é claro que o problema é que não em qualquer condição, né? Então, desde que você tenha aquelas condições confortáveis de convívio. E minha experiência pessoal, eu já tive muitas mulheres. Minha mãe teve um salão de cabeleireira e eu já trabalhei com muitas mulheres e eu já ouvi isso mais de uma vez, que um dia eu chego lá de poder ficar em casa, né? E essa talvez fosse a melhor vida. Conheço menos homens que pensam assim, né? Inclusive na hora de se aposentar e tudo mais, né? Eu nem sei, eu olho pra frente e eu imagino que daqui a muitos anos eu vou estar muito cansado, mas eu não consigo me enxergar aposentado. Tem gente que consegue, mas enfim, eu não consigo. Mas enfim, eu acho interessante, que é aquela vontade que a mulher tem também de estar junto aos filhos, né? De estar junto à família, de poder coordenar as ações da família, né? Gerir uma família dá muito trabalho e é uma coisa que as mulheres, aparentemente, tudo indica, que gostam de fazer. Então eu vou ficando por aqui. Eu realmente acho que se as estatísticas apontam que é assim que as mulheres ficam mais felizes, e pelo menos para mim, eu acho que os homens ficam mais felizes quando estão nessa configuração, né? Então, que eu acredito nisso. Então, infelizmente, na nossa sociedade nem sempre é possível, porque pelo menos para o homem comum, manter a casa a ponto de poder deixar mulheres e filhos em casa e ter a segurança de que vai voltar para casa, e de que vai estar tudo bem, de que tudo terá sido tomado conta, né? Mas, enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá um curtir, compartilhe, se inscreva no canal, clica no sininho. E se você tem sugestões do que você quer ver no próximo vídeo, por favor, deixa nos comentários. Eu também, se você estiver interessado em adquirir o meu livro, é um livro de terror, que chama Suspense Sobrenatural agora, né? Escrito nas Sombras, Os Espíritos do Sabá. Eu vendo ele em PDF e a cópia física. E se você quiser autografada, eu mando para você autografado. Só me manda um e-mail para rafael.ramos.oliveira@usp.br, pode ser @alumni.usp.br, não tenho com, é só usp.br, ou para rafael.ramus com U, né, RAMUS, @mail.com, né, diferente de, não é Ramos, né. Então eu vou deixar isso aqui no texto, se eu não me esquecer até lá, porque até conseguir fazer o upload disso daqui vai demorar, então a minha internet não é muito boa. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.